Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, depois eu me apresento. Eu acho que agora eu tenho que me apresentar aqui, na Igreja Nazareno, muita gente nova. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Samuel 9. Eu vou ler só alguns versículos. É um texto que estava vendo Priscila cantar aqui e falei, opa, é por aí, né? Um dia que eu não via recurso, não via saída, não via esperança, uma manhã que eu acordei muito mal, e um texto que eu já conhecia, Deus me apresentou como resposta naquele dia, né? Então, 1 Samuel 9, a gente vai ler primeiro de 1 a 3. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerou, filho de Becorate, filho de Alfias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Minha versão é um pouco diferente. E este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e também belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima. Sobressaía todo o povo. O 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai buscar as jumentas. O 14. Diz assim a palavra do Senhor. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem a quem já tinha te dito, e este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes seu coração com elas, porque já se acharam. Até aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, novamente buscando a Tua presença, que o Senhor possa, como já está a Sua presença, Senhor, inundando esse lugar, desde o início desse culto, com louvores, com tudo que já foi feito aqui, que o Senhor possa estar agindo em cada coração, através do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que esse texto possa queimar, possa falar profundamente aos corações, como o Senhor falou comigo naquela manhã. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Para mim é uma honra estar aqui. Quando a pastora Anísia me ligou, eu na hora falei: tem certeza? Né? Mas tem sido bênção ela estar ali no clube. Para mim é uma honra estar aqui. A Igreja do Nazareno, aonde eu vou, eu falo da Igreja do Nazareno, porque eu digo que a Igreja do Nazareno e a história da minha família se atravessam. Eu tinha 2 anos quando eu estava no Goldman. Tinha 2 anos de idade, eu lembro como hoje. Hoje a cafeteria Xerimbom, que eu faço muitas atividades, é embaixo, e não tem uma vez que eu esteja ali na cafeteria que eu não olhe para cima e não tenha recordações daquele lugar. Né? A gente subindo as escadas, onde tudo começou, muito poucas pessoas, mas ali já havia sido marcado uma história por Deus, para que se chegasse aqui, o que a gente está vendo hoje, e não só aqui, tantas igrejas que o pastor Madeu fala, né, por onde eu vou, o maior plantador de igrejas, não só da Igreja Nazarena, eu quiçá do Brasil. Mas esse texto, voltando aqui ao texto, esse texto, eu já conheci o texto, acredito que todos que estão aqui já conhecem o texto. É um texto que numa manhã eu levantei e não queria nem fazer o devocional. Eu estava muito mal naquele dia, os recursos tinham se acabado, como cantou ele. E aí, quando a gente fala em recurso, não é só recurso financeiro, às vezes é recurso de esperança, recurso de ver uma luz no fim do túnel, recurso de aguardar respostas. Eu estava desanimado e por fim eu não queria nem abrir a Bíblia. E aí o meu devocional, que a gente faz
né, naquela leitura diária, que eu ainda tenho ali os papeizinhos que a pastora Jandira deixou, caía em 1 Samuel, e Deus naquele dia abriu o céu para mim nessa passagem, revelando para mim de uma forma extraordinária, que para vocês terem uma ideia, eu vou nas empresas falar sobre produtividade, aumento de produtividade para os colaboradores, através de relacionamento, e eu dei um jeito de introduzir essa passagem. A Anísia estava lá no Kindle Business, e quando der a palavra, eu entro em Samuel e Saul, porque essa palavra abriu a minha mente, essa palavra me liberou várias chaves. E quando ela perguntou, qual chave que você quer levar lá nesse dia? Eu falei assim, quem quer receber a chave para viver o extraordinário de Deus? Quem quer viver o extraordinário de Deus aqui? Todo mundo quer viver o extraordinário de Deus, e o Senhor tem essas chaves. Só que, quando a gente lê o texto, e aí eu já falo as 5 lições que eu aprendi, aliás, eu aprendi várias, mas eu separei 5 aqui. Primeiro, obediência, levantar, agir, decisão, não dá para titubear. E aí já foi falado aqui de Abraão, e eu vou lembrar de Abraão mais uma vez, quando Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela agora. Sai agora. E ele levantou e saiu e viveu o extraordinário. Eu lembrei de Esté, quando o tio fala assim, ó, o pau está cantando, está ficando feia a coisa, toma uma decisão, toma uma posição. Esté ainda titubeou, e aí fica uma chave para a gente, com Deus não dá para titubear, é decisão. E quando ela resolve decidir, entrar na brecha, se posicionar, e entender que ela era um instrumento naquele lugar, ela viveu o extraordinário, e o povo todo também. Quando a gente se posiciona, a gente vive o extraordinário, e quem está ao nosso redor vive também. O que conta essa história aqui? Um jovem está no campo, o pai dele era um homem rico, as jumentas se perdem. A jumenta nesse tempo era um animal de muito valor, servia para carregar carga, pessoas, trabalho na agricultura. Só que o pai desse jovem tinha muitas jumentas. E olha só as ocorrências de Deus. Naquele dia o pai queria as jumentas que se perderam. Eram algumas jumentas. Ele tinha muitas. E o pai falou, ó, se levanta e vai atrás das jumentas que se perdeu e leva um moço. E é uma outra lição que eu aprendo aqui. Não caminha sozinho, não. Não caminha sozinho, não. Quem está caminhando contigo? É quem te faz avançar ou quem te faz retroceder? É quem te faz enxergar as glórias dos céus, ou quem está sempre dizendo que está tudo ruim, que não vai acontecer nada. E ele escolhe um moço. E eu acredito que ele escolheu alguém que já estava com ele como fechamento, porque tinham vários moços. Depois, se debrucem nessa passagem, vão ver, eram vários moços, ele escolheu um. Terceira lição que eu aprendo, resiliência. Durante a jornada, não desiste não. Não volta atrás, não. E a gente vê isso na passagem porque eles andam muito. Eles saem de Efraim, passam por Salim, passam por Salisa, volta para Benjamim, até chegar a Zuf. E quando Saul fala assim, eu vou desistir. Meu pai já deve estar preocupado com a gente não acha as jumentas. Eu vou voltar. O moço, essa conexão, essa companhia, essa parceria, fala assim, não volta não. Eu soube que há um homem nessa cidade, que é um vidente dessa época, os profetas eram considerados como videntes, e ele pode nos ajudar e dizer onde estão as jumentas. Vamos até ele, vamos procurar, vamos andar um pouco mais. Quem está fazendo com que você ande um pouco mais? Quem está do teu lado fazendo com que você caminhe um pouco mais? E aí eu vou abrir um parênteses bem grande, que eu não tinha colocado isso aqui, mas eu pensei, na verdade, quando eu estava vindo para cá, e muito em cima da palavra do pastor Wesley pela manhã, quando eu vi ele falar de honrar. E quando esse moço dá a ideia a Saul de irem até o profeta, Saul fala assim, ó, não temos como ir porque eu não tenho mais nada, a comida já acabou. Porque já era de costume, quando você ia ao profeta, vocês tinham que chegar com alguma coisa. Porque se entendia que aquele homem era um homem separado para direcionar, era um homem separado para mostrar caminho, era um homem que tinha sabedoria de instruir.
E a forma que você chegava, tu tinha que honrar. Como a gente tem honrado os nossos líderes, como a gente tem honrado aqueles que têm estado conosco. E eu estive na igreja de Primeira Batista de Teles de Menezes. Uma conferência lá, me chamaram. Quando acabou, o pastor falou assim, queria falar com a Elisete. Falei, gente, o que eu falei, né? Queria falar, me chamou no gabinete. E aí ele veio me contar uma história que eu achei incrível. Que antes dele assumir Teles de Menezes, a PIB, a Convenção Batista o tinha convidado, mas ele correu da missão. Ele não queria, era uma igreja que tinha mais de 30 anos, já tinha um pastor muito antigo lá que tinha saído, ele é um jovem pastor, ele não queria assumir. E aí o que ele fez? Ele veio congregar aqui. E ele ficou um tempo aqui congregando para fugir desse chamado. E ele falou que um dia o pastor Mateus chegou e falou, com aquele jeito. Eu falei, ele é assim mesmo. E aí, eu nunca vi vocês aqui, de onde vocês são? Pastor, a gente está tentando ver se congrega aqui. E contou a história. E através daquele dia, um encontro com esse líder, com esse profeta, eles assumiram a igreja de PIB. Honra o teu líder. Honra aquele que tem história nesse lugar. Que tem legado, que tem lastro de história, de transformação de vidas. E eles lembram disso, a gente tem que lembrar isso. E o moço lembra o seguinte, eu tenho alguns ciclos de prata aqui, eu dou. Mas vamos lá, no profeta. E aí, é o que eu acho demais, que Deus falou no meu coração, demais nessa passagem. As intercorrências da vida que acontecem. E aí, é onde eu coloquei aqui também, como quarto, muda a perspectiva do teu olhar sobre o cenário que tu está vivendo. Porque muitas das vezes o cenário que tu está vivendo é Deus rodando o tabuleiro para te fazer viver coisa extraordinária. De uma perda, Saul teve que andar várias cidades, caminhar muito, acabou dinheiro, acabou mantimento. E ele continuou andando. Mas não está sabendo que é Deus já preparando, tanto que é lindo isso. Deus fala, Samuel, a essa hora, amanhã, está vindo um jovem na tua direção. Ele acha que vem atrás de umas jumentas, mas você vai ungir o rei de Israel. Tem intercorrências na sua vida que está te levando para viver coisas extraordinárias e tu não sabe. Tem BOs, eu estava falando com o menino, cara, cada BO, tem BOs que estão te conduzindo a viver o agir de Deus, porque não é sobre a gente, é sobre o propósito de Deus. Não é sobre mim. O que eu vou viver é bônus dos céus. Mas existe propósito, existe projeto. E aí, Samuel já está preparado ali, esperando Saul. E Saul o encontra. E é tão lindo quando Deus fala, esse é a pessoa que eu te falei. Esse é o jovem que eu te falei, que você vai ungí-lo. Esse é o jovem que eu já te falei. Tem pessoas que Deus já está falando de vocês. Eu creio porque eu vivencio isso. De Deus já falar, já preparar o terreno e a gente não está entendendo a caminhada. Muda a perspectiva. E como quinto eu coloquei sobre processo, respeita, entende e aprende. Ele sai, ele é tirado de uma situação, tem que ir atrás de umas jumentas, tem que voltar com as jumentas para o pai, porque era essa a expectativa do pai. Ele anda muito, ele caminha muito, e muitas vezes na nossa vida, a gente está caminhando muito. Caminhando ao ponto de perder fôlego, caminhando ao ponto de perder recurso, caminhando ao ponto de perder pessoas, caminhando ao ponto de perder esperança. Mas diz daí da resiliência, primeiro obedeceu, levantou, se colocou a caminhar, Deus já começa movendo. Já obedeceu, Deus já está movendo. A resiliência, aguentar, ter força, continuar, não desistir. Caminhar com pessoas que possam te fazer andar mais à frente, te libere uma palavra, te libere uma palavra de ânimo, te libere uma palavra dos céus, te libere uma palavra que te fala o seguinte, tu não está nessa jornada à toa. E mudando as perspectivas, né?
sobre as situações. E só dá para mudar perspectivas sobre as situações quando Deus está no negócio. Quando nosso pensamento está alinhado com Ele. Porque quando eu li esse texto, eu voltei a lembrar das coisas que Deus já tinha feito na minha vida e que eu era o mesmo Deus. Como dizia Jolá, o meu Redentor está vivo e Ele está pronto. O nosso Redentor está pronto para se levantar em nosso favor. O que falta é a gente caminhar, continuar caminhando, mudar a perspectiva. Mudar a perspectiva dos cenários. O cenário é difícil, o cenário é duro, o cenário é doído, o cenário faz chorar. Muda a perspectiva sobre esse cenário. Eu gosto quando Abraão e Ló, quando eles resolvem se separar, e vamos escolher o lado, e Ló olha para as campinas. Olha para as campinas e fala, eu vou para ali, verde, vai dar para plantar, vai dar para fazer, vai dar para eu criar meu gado. E Abraão, Deus vira para ele e fala assim, levanta o teu olhar, porque ele ficou com o outro lado. E ele estava de cabeça baixa, não conseguindo enxergar que os projetos de Deus para aquele outro lugar, que às vezes a gente está vendo, está deserto, não tem água, está seco, o Senhor vai fazer florescer ali. Eu lido com muitas mulheres às vezes de lugares muito difíceis, e eu gosto sempre de repetir, o lugar que você nasceu, o lugar que você mora, não determina onde você pode chegar. Quem nos faz florescer é Deus. A palavra já dizia, tu terás descanso na terra da tua aflição. É ali onde ninguém está vendo nada, está tudo seco, é dali que Deus te faz florescer. Dos lugares mais improváveis é da onde saem as pessoas mais extraordinárias. Pode procurar ver as histórias. É de lugar improvável. De lugar improvável saem pessoas extraordinárias. Mas pessoas que estão aliadas com Deus. Onde estava José? Onde estava José? E Deus faz lembrar. Lisete, mas você não está entendendo, você não sabe minha vida. Perdi emprego, perdi casa, perdi tudo. Ninguém me conhece. Moro num bairro que ninguém fala. José estava lá no fundo Lá, quem conhece aqui presídios, quem já pôde conhecer aqui Água Santa, sabe que lá no fundo você não aguenta nem ficar muito tempo lá dentro. Deus lembrou de José lá embaixo. E mais ainda, Deus faz com que pessoas lembrem o nosso nome. E eu gosto muito, vou trazer aqui a história de Mefibosete, filho de Jonas. E aí a gente tem que parar para pensar como é que tem sido a nossa caminhada. Tem sido de lealdade? Tem sido de fidelidade? Porque Jonas, pai de Mefibosete, era um homem fiel a Davi. Quando eles ainda eram jovens. Quando ele ainda era um garoto que fugia de Saul. Mas Jonatas firme a ele, leal a ele. Jonatas morre. Mas entre os filhos tinha Mefibosete. Que quando a terra foi invadida, a mulher que cuidava de Mefibosete, correndo com ele, cai no chão, ele cai por cima das duas pernas, ele fica aleijado das duas pernas, ele vai morar, ele é acolhido numa casa, numa outra cidade, passam-se anos, ele já é um adulto, e um dia Davi acorda e fala assim, haveria alguém na casa de Saul que eu pudesse agir de benevolência? É Deus lembrando o nosso nome, colocando o nosso nome na mente de pessoas. E Ziba, que cuidava de Davi, sabendo da condição de Mefibosete, e sabendo que Saul, a casa de Saul era uma casa que tinha perseguido esse Davi, que agora era um rei, ele ainda fala, olha, tem um jovem Mefibosete, aleijado das duas pernas. Eu, pensando comigo, quando eu leio essa passagem, eu falo, acho que ele falou isso para ver se Davi tinha pena, e não queria fazer nada contra Mefibosete. E Davi fala, manda buscar. E quando ele chega para avisar a Mefibosete que o rei quer vê-lo, Mefibosete fala assim, o que fez eu, um cão sarnento, porque uma pessoa com deficiência nessa época era ninguém, era uma pessoa esquecida, mas ele vai ao rei, decisão.
E quando chega lá, Davi faz o quê? Eu quero agir de benevolência para contigo, em gratidão, e dá a ele ouro, prata, riquezas. Tem pessoas lembrando do teu nome hoje. Gente, é para falar glória a Deus mesmo. Porque às vezes acontece coisas na nossa vida, a gente acha que é nossa força. Porque eu sou inteligente, porque eu falo bem, porque eu escrevo legal, porque eu tenho um Instagram bacana, nada. Quem lembra o nosso nome do coração das pessoas é Deus. Quem traz a existência, a gente não fala, eu vou trazer à existência as coisas que não existem. É o Senhor. Quem abre portas, quem tem a chave para abrir portas improváveis é Deus. Não é homem, não é ninguém que tem poder, não é ninguém que tem autoridade, não é ninguém que tem cargos maiores. É Deus que às vezes toca no coração da pessoa porque é para propósito dele. Aqui havia um propósito, quando a gente vai ler o texto todo, quando você vê lá, a partir do 14, que subiram, e quando Samuel chega ao encontro, o Senhor já o havia revelado, Deus já tinha falado o nome dele, já tinha falado como ele era, já tinha falado como é que ele vinha andando, já tinha falado o que estava no coração dele, já tinha falado por que a aflição dele está caminhando tanto para chegar àquele lugar, e quando ele chega, diz a hora, isso eu acho incrível, a essa hora, Deus é específico, a essa hora, fulano vai estar chegando, para vir trazer o currículo, a essa hora, alguém aqui está chegando para procurar um emprego, a essa hora, alguém vai estar chegando no hospital para pegar uma resposta, a essa hora, e aí Deus entra com providência, e a gente acha, da nossa limitação, que somos nós, que é a minha fala, eu tenho um telefone, eu tenho um contato, não é, porque quantas vezes a gente tem tantos contatos e a porta se fecha, quem abre a porta é o Senhor, quem abre a porta é Deus, porque quem fecha também é Ele, e porque tem que ter propósito, e quando ele fala, e quando ele viu Samuel, e é tão lindo, porque Samuel, aliás, quando ele já vê Saul, e o Senhor ainda dá, é esse aí que eu falei, é esse aí que eu falei, pode ungí-lo, né? E olha que coisa linda, Saul chegou a Samuel no meio da porta e fala, me mostra o vidente, quem é a pessoa que vai resolver meu problema? Quem é a pessoa aqui que vai me dar a chave para eu resolver esse infortúnio? E Samuel muito calmo, porque ali eu acredito que Deus já tinha falado, meu plano, minha estratégia para essa situação é essa. Ele está atrás de jumento, sabe de nada. Saul fala, eu sou o vidente, sobe diante de mim, vai comer comigo hoje. Eu imagino Saul, meu Deus, eu tenho que achar jumento, o homem daqui quer que eu jante, quer que eu almoce, quer que eu preciso voltar com a jumento, meu pai deve estar preocupado. Só que era a única saída que eles tinham, era Samuel. E aí ele fala, come comigo, e pela manhã, olha só, ainda ia passar mais um tempo. E pela manhã, te direi, tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Às vezes a resposta tem um tempo. Às vezes, muitas das vezes, aliás, quisera eu imediatista do jeito que sou, eu acabo de orar, esperando, né? Tem tempo de resposta, porque a gente falou da jornada. A jornada ensina, a jornada forja, a jornada capacita, a jornada te vai fazendo aprender, a jornada te faz olhar as perspectivas, a jornada te faz olhar aquele cenário de forma diferente. Então Saul com o moço teve que passar mais uma noite, para no outro dia, e Samuel aqui, ele não dá nenhuma dica. Sobe, come, fica aí, amanhã eu vou declarar tudo que está no teu coração. E eles ficam, e aí eu acho lindo quando ele fala assim, e quanto às jumentas, pode acalmar o teu coração, elas já até se acharam lá. Tu está aqui por outro propósito. Nós chegamos aqui essa noite com um propósito do nosso coração, mas o Senhor tinha outro propósito para a gente aqui. Sabe aquele problema que tu deixou em casa? Sabe aquela situação que tu deixou em casa? Sabe aquela situação que tu tem que resolver a partir dessa semana? Fica tranquilo, aquilo ali já está com Deus.
A gente chegou aqui para outro propósito. Adorar esse Deus que resolve. Adorar esse Deus que é solucionador. Adorar esse Deus que tem a chave que abre portas. Adorar esse Deus que tem o controle sobre tudo. Tanto tem o controle que ele... Saul sai lá de 5 cidades depois. E quando chega ali, Samuel, já sei teu problema, fica tranquilo, vai deitar, amanhã de manhã a gente conversa, O senhor já sabe. Só a gente tolinho que acha que não. E ele fala, para você ver como é propósito, na palavra diz assim, ó, as ovelhas já se acharam, e para quem é todo o desejo de Israel. Tipo assim, jumenta não é nada, Deus tem propósito maior. Deus tem propósito maior. Jumentas aqui foram a forma que Deus trouxe Samuel, e muitas das vezes os empecilhos, ou as ocorrências, as intercorrências, as adversidades que a gente passa, é Deus mudando a nossa rota, porque se falar a gente não vai acreditar, para a gente viver determinadas coisas. Inclusive falei de você ontem, Sara, lá na Conlurb, estive na... ontem não. E o pessoal falou bem. Olha só, eu fui num evento de mesa aposta. Não faço mesa aposta. Saí deixo para Fátima Laeber. Mas eu fui ousar fazer uma mesa aposta, né, em casa. E aí, uma menina que faz mesa aposta, que trabalha com isso, me mandou um direct e falou, queria que você viesse no meu congresso de mesa aposta. Eu falei, cara, eu queria explicar para ela, eu não faço mesa aposta. Eu coloquei aquela. Mas como tinha um coffee break lá, eu falei, fui para o evento. Até muito bacana. E chegando lá, olha só, é o que eu falo das coisas, as intercorrências, os cenários que a gente não consegue ali, a gente humanamente, a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar. As oportunidades que Deus vai colocando na nossa mão, vai colocando na nossa frente, a gente não consegue enxergar. E eu fui nessa atividade, as meninas lá, tudo fazendo a mesa aposta da menina sensacional. Eu fiquei olhando, falei, gente, né? Falei, nem vou montar a minha, porque coisa linda da menina, né? E lá tinha uma mulher. E ela falou assim, hoje eu chamei aqui a Elisete, e vem aqui, Elisete, se apresenta aqui. Fala aqui rapidinho, porque a gente já está encerrando, e era mais ou menos, eu tinha que falar em 30 segundos, 1 minuto. Acabou, me apresentei, fui embora. 5 dias depois, essa mulher que estava sentada, que participa de mesa aposta, que é diretora de um departamento da Conlurb, fez contato comigo. Eu vi você falando lá, chave que está na mão de Deus, que Ele coloca pessoas para lembrar o teu nome. Eu vi você falando lá e queria que você viesse falar aqui para os colaboradores. Você aceita? Eu falei, tudo bem. Lá eu falei também de Saul e Samuel, que é onde eu vou, eu falo de uma outra roupagem, porque nem todo mundo sabe, tem empresas que eu vou que não sabem, nem todo mundo, às vezes não tem ninguém evangélico, mas eu falo dessa história. Eu falo dos encontros, as conexões que são ligadas no céu para transformar a terra. Eu falo de conexões, de pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho para abrir portas, que só Deus tem essa chave. Não é teu currículo poderoso, não é teu salário altíssimo que vai abrir. Nada disso vai abrir a porta. Vai abrir quando Deus determina lá de cima, ó, abre a porta porque eu quero ela aqui dentro. Abre a porta porque eu quero ele aqui dentro. E aí, pude ir lá, foi maravilhoso. Depois ainda fomos conhecer o Bioparque, não andei muito, não aguentei, gente. Sentei no primeiro banco, falei para a menina, anda lá para mim, tira umas fotos. Portas que Deus tem aberto, usando pessoas para nos abençoar. Ele falou. E esse texto ainda me fala de uma coisa maravilhosa, que eu falei, se der tempo eu vou falar aqui. Ainda escrevi aqui, bônus. Às vezes é liberado palavras para a gente. Para falar sobre isso, eu vou contar esse exemplo. Eu fui árbitra de futebol durante 10 anos.
viajava, fazia tudo, e fiquei fora do mercado de trabalho formal, né? Porque muita gente acha que o árbitro de futebol, ele não é um funcionário público, ele não é um seletista, ele trabalha, ele ganha 2 clubes. A federação que paga, hoje em dia mudou, o clube já deposita antes, enfim. E eu fiquei 10 anos, e aí chegou um dia que eu falei que não quero mais isso. Como voltar para o mercado de trabalho? Como voltar para o mercado de trabalho? 10 anos fora. Hoje em dia, 3 meses fora, você já não é mais ninguém para o mercado de trabalho. 3 meses. Quem trabalha com recrutamento, quem trabalha... Sara pode falar melhor disso. A pessoa vai olhar o currículo. Está 1 ano fora do mercado? Não serve, já joga fora o currículo. E aí, meu amigo falou assim, Nisete, vamos fazer um propósito? Vamos fazer um propósito? Falei, vamos embora, vamos fazer um propósito. E aí eu escrevi, e nesse dia lá, eu tinha escrito que eu queria voltar a trabalhar em seletista, que eu queria trabalhar de segunda a sexta, fui bem clara lá. Segunda a sexta, que eu queria benefícios, queria plano de saúde. E aí eu dividi com meu amigo, Lisete, tu está 10 anos fora do mercado, está pedindo alto, hein? Falei, não, vamos aqui. E eu lembro que a gente foi na primeira, na segunda semana, eu lembro que o pastor falou assim, vês aí o teu pedido. E aí, gente, fica a dica, não fica, verbaliza, materializa, escreve. Está fazendo a campanha aqui das chaves? Está fazendo nas quintas-feiras? Escreve. Deus sabe, mas escreve, Ele gosta de ver tu materializar. Porque a partir do momento que a gente materializa, a gente está falando para Deus o seguinte, eu acredito que o Senhor faz. E aí eu escrevi, e a Arguda, levanta aí, vamos orar. E eu orando lá, falei, Senhor, não aguento mais apitar, correr. Já estava parando, estava mais coordenando uma competição. E naquele mesmo dia, acabou o culto, saí, e o telefone tocou, e era um amigo que ele estava dirigindo uma empresa em São Paulo. E ele falou, Zé, está fazendo o que da vida? Falei assim, pô, cara, estou dirigindo uma competição, eu ia lá para São Pedro da Aldeia, 3 vezes por semana, eu ia e voltava, né? Ele falou assim, então, olha só, amanhã, tal hora, Ipanema, tem uma vaga lá, ele estava como diretor de RH, mas ele estava em São Paulo, e eu preciso de uma pessoa, o perfil é teu. E aí, quando eu cheguei lá na empresa, né, e é tão Deus, que Deus fez, primeiro, moveu o coração dele, lembrou meu nome, primeira parte. A oração já movendo o Espírito, olha, lembrou de mim, entre tantas pessoas, um cara que era diretor, um cara grande, até hoje, tanto que hoje ele é diretor na Melhores Destino. E aí, eu fui fazer a entrevista, e era eu e mais 3, né? Quando eu já cheguei na empresa, eu falei, aqui é meu lugar. Quero ficar aqui. Só que era para ser secretária executiva, eu não falava inglês, e eu não era muito boa em informática, né? Excel, essas coisas, eu falei, mas daqui é meu lugar. E aí teve a primeira avaliação, e a primeira avaliação, eu falei assim, eu tenho uma letra bonita, eu escrevo bem, devem pedir uma redação, olha eu com a cabeça lá em 10 anos atrás. Tenho uma letra bonita, vou tirar onda aqui na redação. Ele veio me dar um tablet. Eu não sabia ligar. Diante de Deus, eu não sabia ligar o tablet. E aí, me deu, e a outra menina numa outra sala, uma outra numa outra sala. E eu fiquei olhando para o tablet, eu fui no banheiro e orei. Falei, Senhor, eu não sei nem ligar o tablet. Diante de Deus, e eles tinham que voltar, e eu tinha que ligar o tablet, fazer uma redação ali, abrir o meu e-mail, mandar para o e-mail da empresa, que ele deixou o papelzinho lá. Eu falei assim, e aí ele voltou, esse rapaz, que é o João, trabalhamos juntos, hoje ele está em outro estado. E eu falei, posso te mandar real, cara? Eu fui no banheiro, primeiro orei, falei, Senhor, me dá um escape, me dá uma solução, entra com providência, eu não sei nem ligar isso aqui. E aí ele voltou, e aí? Eu falei, posso ser sincero, não sei nem ligar. Como é que faz isso aqui? Aí ele está falando sério? Eu falei, estou falando seríssimo, liga logo que está acabando o tempo. Aí ele ligou, me mostrou como fazia, mandei a redação, passei nessa. Passei não, né? Deus me jogou lá na outra sala, né? Que era a conversa com o diretor, e a terceira era com o dono da empresa. Resumindo a história, para não ficar longa, eu fiquei, e era para ser, o menino falou assim, não se anima, você vai cumprir uma licença maternidade, 6 meses você sai. Falei, beleza. Falei, Senhor, aqui é meu lugar.
E comecei a orar. E lá tinha uma funcionária de 18 anos e uma funcionária que eu entrei para cobrir a licença maternidade. Pela lei, pelo menos na época, não sei hoje, né? A pessoa que voltava de licença maternidade não podia sair. Então eu falei, a de 18 anos não sai. A de 6 meses, a de que volta não sai também. Eles vão criar uma terceira função. E quando passou o tempo, o dono da empresa falou assim, olha, não vão ficar 3, mas a Elisete vai ficar. Deu a ordem e saiu, e ficou aquele bum. E na época tiraram a menina de 18 anos de empresa, e eu que fui para ficar 6, fiquei 10 anos. 10 anos. E cada dia Deus me mostrava que era Ele que estava me conservando naquele lugar. Porque eu continuei saindo sem saber mexer em Excel, tá? Porque até hoje não sei. E Deus mostrava, sou eu que estou te mantendo aqui. Como Ele me avisou quando falou, acabou o tempo. E me avisou. Quando eu fui sair. Tanto que, graças a Deus, saí até hoje, somos amigos lá, frequento. Liguei para o presidente há pouco tempo, para dar feliz aniversário. A gente entender os cenários. A gente entender e criar uma perspectiva do céu. Alguém leu aqui, foi de manhã, o pastor Wesley leu o Salmo 112, não se atemorizar com as más notícias. Porque a gente sabe que a gente tem um Deus que cuida de todas as coisas. E o bônus, eu contei essa história para falar do bônus. Porque muitas das vezes você recebe uma palavra, você faz uma campanha, você recebe uma promessa, alguém chega para você, te libera uma palavra de Deus, uma palavra dos céus. Quando você coloca o pé lá fora, a primeira adversidade tu esquece tudo. E é uma das coisas que eu acho lindo em Saul, porque ele vai, tem todo o ritual, primeiro ele fica sabendo, tanto que ele fala, eu, da tribo benjamita, os menores, nós nem poderíamos estar nessa linhagem. E ele fala, é Deus. Quando é Deus, não quero saber qual é a tua escolaridade, qual é a tua formação, quanto tempo tu tem de serviço, se você já foi militar, se você não foi militar, se você já trabalhou com isso, se trabalhou com aquilo, se você não quer. Se Deus determinar, Ele vai mudar tudo só para você estar. Porque está claro aqui, não era para ser Saul. E só que ele se apossou daquilo. Ah, é comigo? É para mim mesmo? A unção é minha? A unção é minha, então sou eu. E quando ele volta, e se vocês verem lá em... Deixa eu até anotado para não esquecer. Cadê? No final aqui, eu vou achar. E quando ele volta, ele é ungido, ele é apresentado. Samuel chama o povo, chama os anciões. Que, ó, outra coisa que bem interessante nesse texto. O povo pede a Deus um rei. Mas ninguém se habilita a ser. As pessoas apontam o problema, mas não querem se colocar na brecha para resolver o problema. Todo mundo fala, tem que resolver, mas não pode ser eu. Eu só opino. Minha parte é opinar, sou bom nisso. E aí, ele apresenta os anciões, apresenta o povo, reúne todo mundo e fala, ó, pegou o vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e beijou e disse, porventura não tem ungido o Senhor por capitão, por herdade, já bota ali. Partindo-se hoje, já dá toda a estratégia para ele sair, volta, e aí ele volta para a sua terra. Eu vou terminar aqui. Ele volta para a sua terra, e quando ele volta, vai lá ler o texto, que ele fala para o povo, eu imagino, ele já voltou até com o peito estufado, saiu caidinho para procurar a jumenta, mas já voltou entendendo o projeto de Deus na vida dele. E as pessoas falam assim quando dizem que é ele. É esse que vai nos livrar? Quantas vezes a gente não ouve isso? É essa que vai fazer? É esse que vai estar à frente? É esse que vai ser diretor? É esse que vai ser o palestrante? É esse que vai ser o presidente? É esse que vai ser o ministro? É esse, estou falando de igreja. É esse que vai ser o evangelista? É esse, não, já falou. É esse que vai ser o evangelista? É esse que vai ficar na portaria? É esse que vai ficar na recepção? Só que ele estava imbuído da unção. Aliás, ele estava imbuído da palavra que foi liberada sobre a vida dele. E eu encerro falando o seguinte.
fica com a primeira palavra. Porque a palavra diz aqui o seguinte, que quando ele se levanta e as pessoas começam a rir e não acreditam, inclusive da casa dele, diz aqui que ele se fez como surdo, porque ele ficou com a primeira palavra que veio do céu. Não adianta o que pensam de você. Não adianta o que pensam de você, do que tu faz do teu trabalho. O que Deus pensa de você é o que está valendo. O que Deus pensa de você é o que abre o caminho, é o que abre as portas, é que faz as pessoas terem uma outra visão sobre você. Quando eu era árbitra de futebol ainda, houve a televisão resolveu fazer uma reportagem com os árbitros, e aí um diretor falou assim para mim, Elisete, éramos, que ele não esteja ouvindo, Loureiro, meu grande amigo, virou meu amigo, éramos 2 mulheres, eu mais uma, e 58 homens. E aí a TV foi lá, e esse diretor falou assim para mim, Elisete, olha só, fica ali, naquele canto, eu falo nomes porque foi o que aconteceu. Fica ali naquele canto, porque a fulana é mais bonita. Para a TV vai ficar melhor. Então fica ali, ó, e aí todos fizeram a gravação na sala, e a TV queria o seguinte, 3 homens, falariam 3 homens e uma mulher, nessa reportagem. E aí a menina ficou, minha amiga, e eu fiquei lá fora. Acabou, recolheram tudo, recolheram os equipamentos, fizeram a gravação, quem sabe como é que a TV demora. Eu fiquei lá fora, nem deu mais para ter aula. E aí, quando todo mundo estava saindo, olha o que eu falo da chave, olha o que eu falo de Deus mostrando você para as pessoas. A diretora, que até hoje está nessa mesma TV, olhou e falou assim, você não é dessa turma? Eu falei assim, sou, mas por que você não falou? Não, pediram para eu ficar aqui fora. Aí o rapaz falou, vou fazer com ela. Montaram tudo de novo. Montaram tudo de novo. Fizeram a reportagem comigo. Qual a única palavra e fala e vídeo que foi para a TV do Esporte Espetacular? A minha. Porque Deus nos tira de lugares escondidos. E mais que eu tenho aprendido com a palavra do Senhor, não existe quem apague a tua luz. Não tem como apagar uma cidade iluminada. Pega o projeto que Deus te deu, a unção que Ele te deu, a palavra que Ele te liberou, levanta e avança, porque o resto é com Ele, como Ele falou aqui. Peço a igreja para ficar de pé. Essa palavra queimou no meu coração, já chamo a pastora Anise aqui, e aí eu vou te convidar, porque no dia eu estava mal, e eu levantei, porque o Senhor falou assim, Elisete, tá chorando por quê? Está com medo de quê? Está triste por quê? Quem lembra teu nome sou eu. Quem abre o caminho para você sou eu. Quem tem as chaves para os lugares que você quer entrar sou eu. Quem abre a porta para onde você quer ir sou eu. Está confiando em homens? Tem que confiar em mim, que sou aquele que controla os homens. Como Deus mesmo fala lá em Provérbios, fala assim, ó, está com medo do teu chefe? Está com medo do diretor, ele não te promover? Está com medo do diretor não aceitar o teu trabalho? Está com medo do teu chefe? O coração do rei na mão do Senhor. Está lá em Provérbios. Ele inclina para onde Ele quer. E se Ele quiser inclinar a teu favor, Ele vai inclinar. E assim como o Senhor falou comigo nessa noite, nessa manhã, falou muito comigo. Falou muito comigo nessa manhã, através dessa passagem. Que eu entendi da obediência, de levantar e ir. Eu entendi da resiliência, de aguentar a jornada. Eu entendi de ter companhias e buscar bons conselhos. Diz a palavra, na multidão de conselhos a sabedoria, de não andar sozinho. Entendi de mudar o cenário. Às vezes está tudo dando errado, as pessoas, aí não é bom fazer isso não. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer com isso aqui? E aprendi a ficar com a primeira palavra. Se Deus mandou, se Deus falou, se Deus deu a ordem, Ele vai fazer o mover dele, não é no meu braço. E esse altar está aberto agora para você, que quer o seguinte, eu quero essa chave para viver o extraordinário de Deus, para entrar nessa porta que eu achava que não dava para entrar, porque o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece o teu pensamento, o Senhor conhece os teus projetos, e o Senhor, Ele vira o tabuleiro em função de você.